Nós continuamos, com a graça de Deus, a falar sobre Jesus segundo o Evangelho de Marcos. E hoje vamos falar sobre Jesus em Cafarnaum, a segunda mensagem com esse tema. O texto desta noite é Marcos 1, 35 a 45. O texto diz: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os seus e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda a parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando demônios. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo, e advertindo-o severamente, logo o despediu. E lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permaneceu fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Os irmãos já estão assentados, né? Ia pedir para os irmãos se assentarem, mas não é o caso. Muito bem. Nós já vimos anteriormente em Marcos 1, 14 e 15 que depois de João Batista ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus e os que ele chamou, já vimos isso anteriormente, entraram em Cafarnaum. É o que diz o versículo 21, a primeira parte. Eu queria mais uma vez mostrar os slides que vocês já viram, se vocês têm visto isso antes. Esse é o mar da Galiléia, pode passar o próximo. Também uma visão de lá, mais um. Outra visão, mais um. Mais um. E mais um. Bem, então Jesus estava ainda em Cafarnaum. Esses acontecimentos se deram ali naquela cidade, e é bom enfatizar o fato de que o mapa está deitado e a posição correta dele seria em pé, com essa parte mais aberta aqui para cima. Muito bem. Jesus provavelmente Jesus teria se hospedado na casa de Pedro, porque vimos anteriormente que ele esteve lá e ele curou a sogra de Pedro, que estava enferma com febre. E provavelmente então ele terá se hospedado ali na casa de Pedro. E no verso 35 diz: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava.
tendo se levantado de madrugada quando ainda estava escuro. Este foi o único horário que Jesus encontrou para orar. Não havia possibilidade dele fazer isso em outra ocasião. À noite as pessoas praticamente não transitavam. Ao escurecer elas se recolhiam. E eu me lembro de quando era menino, eu já contei para vocês que muitas vezes eu passei as férias na roça, no que a gente chamava de fazenda de um tio que nós tínhamos. Na realidade era minha tia casada com aquele que veio a ser meu tio porque casou com ela. E naquela localidade, às 9 horas da noite, os que trabalhavam na roça ou ordenhavam as vacas no dia seguinte, 9 horas da noite já estavam na cama há bastante tempo. Às vezes 8 horas eles iam para a cama. E eles se levantavam entre 4 e 5 horas da manhã para fazer a ordenha das vacas. E Jesus terá levantado possivelmente, talvez ainda mais cedo do que nesse horário. E é interessante observar que Jesus, além de escolher esse horário, ele buscou um lugar deserto. Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Não era bastante levantar-se e sair tão cedo. Era necessário ir para um lugar deserto, especialmente num tempo que as pessoas levantavam muito cedo. Somente ali ele conseguiria orar. E por que Jesus orava? Jesus orava porque ele veio como homem, e como homem ele precisava ter comunhão com o Pai, ele tinha as mesmas necessidades que eu e você temos, e por isso ele orava. Ele não poderia ministrar sem orar. E se ele precisava orar, imagine eu e você. Fazer a obra de Deus sem orar é loucura. É inimaginável tentar fazer a obra de Deus sem oração. Mesmo que seja uma tarefa das mais simples para o ser humano, todos nós precisamos orar. Por isso foi que Jesus recomendou, em Lucas 22, 40, ele disse aos seus discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação. Mais tarde, quando Jesus estava prestes a findar o seu ministério, ele ministrou durante um bom tempo em Jerusalém. E em Jerusalém ele ministrava durante o dia no templo, e de noite ele se dirigia para o Monte das Oliveiras. Lucas 22, 39 diz: e saindo Jesus foi como de costume. Isso me chama bastante atenção. E foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Mas os discípulos não oravam. Por razões que nós já vimos aqui, mas não vamos entrar em detalhes. Em Lucas 22, 41, diz: ele, se referindo a Jesus, por sua vez se afastou um pouco e de joelhos orava. Subiu com os discípulos ficaram num determinado lugar e ele foi mais longe para ficar sozinho. Era o único meio dele ficar sozinho, longe das interrupções e de qualquer distrações. Naquele tempo, o Monte das Oliveiras era um pouco, não diria distante, mas era algo à parte da cidade de Jerusalém. Hoje é um todo, é tudo. O Monte das Oliveiras faz parte da cidade de Jerusalém, e eu creio que hoje ele não teria condições de orar lá. Mas, por isso mesmo, lá em Cafarnaum,
O texto diz: tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Não sabemos quanto tempo ele pôde orar sozinho, mas algum tempo depois, o texto nos informa que no verso 36, Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Mais uma evidência de que ele havia se hospedado na casa de Simão Pedro. Eles vieram em busca de Jesus porque ele simplesmente desapareceu. Procuraram-no até que o encontraram. Então, quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. Dali em diante não haveria mais oportunidade para Jesus orar, como ele buscou lugar e ocasião para orar de madrugada. Jesus, porém, ao ser interpelado pelos seus discípulos, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. É uma referência aos lugares e povoados vizinhos, não necessariamente no território que ficava ao lado ou que circundava o Mar da Galileia, mas a toda a região da Galileia. Por isso que o versículo 39, Marcos 1, 39, diz: então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Nessa ocasião, um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu, de joelhos: se o Senhor quiser, pode purificar-me. Aqui vemos um leproso fazendo um pedido a Jesus. A hanseníase, esse é o nome da lepra, é uma doença infecciosa, contagiosa, que afeta os nervos e a pele e é causada por um bacilo chamado Microbacterium leprae. Daí vem a palavra lepra. Ou chama-se assim por causa da lepra. Porque esse conceito de lepra vem desde o Velho Testamento. No Velho Testamento e nos tempos de Jesus, lepra poderia ter sido o que hoje conhecemos como lepra, mas também toda e qualquer doença de pele era assim chamada. Essas doenças de pele são descritas em pormenores em Levítico 13, de 1 a 46. E eu não vou me reportar a isso, podem ficar tranquilos. Ali são descritas as características e os cuidados necessários para que se detectasse que tipo de problema era o que tinha na pele das pessoas. O leproso era considerado imundo e deveria ser isolado, ficando fora da cidade até que ele fosse curado, se não fosse lepra, porque lepra propriamente dita não tinha cura. Alguns, então, eram de fato leprosos, como essa palavra é usada hoje. E somente uma intervenção sobrenatural de Deus poderia trazer a cura. Foi isso que esse homem buscou em Jesus. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. Veja, ele disse: se o Senhor quiser. Ele reconheceu que dependia da vontade de Jesus a cura dele. E, bem, será que Deus não quer que todos sejam curados? Eu creio que Ele pode. Agora,
nem sempre ele vai querer que eles sejam curados naquela hora ou daquela maneira. Deus sabe como tratar de cada um de nós e muitas vezes Ele usa as nossas enfermidades para nos tratar espiritualmente, para nos quebrantar, mas nesse caso Ele diz: se o Senhor quiser, pode me purificar. Então o texto diz que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. Destaque aqui, primeiro, Jesus profundamente compadecido. Segundo lugar, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Ninguém tocava no leproso, porque a doença era contagiosa, mas Jesus tocou nesse homem. E disse para ele: quero sim, fique limpo. Simples assim. Quero, fique limpo. E o texto nos diz que no mesmo instante a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Isso é, ficou sem lepra. Foi uma cura instantânea. Mas existe uma lepra que também faz com que uma pessoa fique separada das pessoas e de Deus. O pecado é uma doença que separa o ser humano de Deus, separa muitas vezes as pessoas umas das outras, porque quase sempre quando pecamos, nós estamos pecando ou contra Deus ou contra alguém. O pecado atormenta, o pecado aflige, o pecado tira a paz. É impressionante a descrição que Davi faz da situação do ser humano vivendo no pecado. Nós não sabemos a que experiência Davi se referiu quando ele escreveu esse salmo. Se seria ainda em relação ao que nós mencionamos hoje. Então seria este salmo e também o 51, não sabemos. Eu penso cá com os meus botões que poderia ter sido uma outra situação, não sei. A Bíblia não menciona nenhum fato que nos permita associar este salmo com um fato específico. No Salmo 38, versículos 3, a partir do versículo 3, ele confessa dizendo: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos. Isso nos faz lembrar Jó, que diz palavras semelhantes, dizendo que Deus havia feito aquilo que ele estava vivendo. Eu estou me referindo a Jó. E aqui ele diz que por causa da tua indignação, diferentemente de Jó, o caso era diferente, não sabemos qual, mas ele confessa: não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Ele confessa: por causa do meu pecado. Deus estava indignado com ele por causa do seu pecado. E ele confessa isso aqui neste salmo. E ele diz ainda mais: pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Agora, o interessante é que o pecado de Davi, a iniquidade que ele está confessando aqui, afligiu o seu corpo.
Isso é o que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Psico porque começa na mente, soma fala de corpo. Então, é o que começa na mente como resultado do pecado e vai alcançar o nosso corpo e vai fazer enfermar o nosso corpo. Ele diz, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus, por causa, ele confessa, da minha insensatez. Ele continua, sinto-me encurvado e muito abatido, ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Então, ele não tinha paz interior. Seu coração estava sem sossego, sem paz. E ele continua, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Ansiedade é uma enfermidade de alma que afeta praticamente todos nós. Muitas vezes eu sou acometido pela ansiedade. Especialmente quando eu tenho que fazer alguma coisa e eu penso que não vou conseguir fazer em tempo hábil. Mas ele diz, e a minha ansiedade não te é oculta. Aqui a causa era o pecado. E ele disse, o meu coração bate acelerado. Quando é que a gente fica assim? Quando você fica ansioso, quando você está preocupado, quando você está vivendo uma experiência sobre a qual você não tem solução ou não tem controle. O meu coração bate acelerado, faltam-me as forças, bate aquele desânimo. E ele vai mais longe, a luz dos meus olhos até me deixou. Até essa me deixou. E ele diz que os amigos deles também sumiram. E os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça. E os meus parentes ficam de longe. Sozinho, separado das pessoas. Um pouco mais adiante, nos versos 17 e 18, ele diz, pois estou prestes a tropeçar. Eu não sei o que significa esse tropeçar aqui. Talvez chegar a um ponto que eu não aguento mais. A minha dor está sempre diante de mim. E ele diz, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Então, vejam como ele descreve os efeitos do pecado na vida dele e o desassossego que isso trouxe a ele e as doenças que vieram sobre ele como resultado do seu estado de alma. Voltando ao que nós vimos falando, um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos, se o Senhor quiser, pode me purificar. Esse tipo de lepra, da qual nós estamos falando agora, a lepra do pecado, Jesus também pode curar e purificar. 1 de João 1, 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, essa cura está à disposição de quem queira e dela necessite. Se você quiser, você que está me ouvindo aqui ou em qualquer outro lugar, se você se arrepender, se você confessar o seu pecado, você também ouvirá o Senhor dizer, como disse aquele leproso, quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante você será limpo. 1 João 1,7b diz, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nós temos cura para esse mal, que é o maior mal possível e imaginável. Porque ele nos separa de Deus, nos separa da relação com outras pessoas. E o Senhor está pronto para nos purificar. Mas voltando ao leproso, o texto diz que Jesus o advertiu severamente. O texto dizia, advertindo severamente, logo o despediu. E lhe disse, olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Era uma oferta pelo pecado da pessoa e era uma oferta de gratidão a Deus pela cura que ele tinha obtido. Eu não vou entrar nos detalhes, você pode ver isso nas referências que a sua Bíblia oferece e você vai saber o que é que era feito. Bastava ele chegar no sacerdote e falar, eu fui curado e quero oferecer um sacrifício pelo meu pecado e outro de gratidão. Era assim que se fazia quando uma pessoa era curada. Esse sacrifício do Velho Testamento era uma figura do futuro sacrifício de Jesus, que com uma única oferta aperfeiçoaria para sempre hoje os que nós, por meio dele, somos santificados. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Mas ele não devia contar para ninguém como ele fora curado. Mas o que aconteceu foi que ele, saindo dali, ele começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia da sua cura. Aquele homem não se conteve de alegria e começou a divulgar a notícia para todo mundo. Quando nós somos purificados inteiramente dos nossos pecados e recebemos de Deus o seu perdão, unicamente pela graça de Deus, é impossível conter essa alegria. E você se sentirá desejoso de compartilhar essa experiência com outras pessoas. Foi isso que eu fiz quando, pela primeira vez, eu tive consciência da minha salvação pela graça por meio da fé. Naquela época eu morava em Brasília e as pessoas que eu queria alcançar eram a minha própria família e eram muitas outras pessoas. Eu escrevi uma carta, naquela época era com papel carbono, mandei em 3 ou 4 vias, não sei, mandei para meus irmãos, suas famílias, compartilhando o que eu tinha experimentado. Depois disso eu fui de casa em casa, quando eu fui a Belo Horizonte, visitei cada um dos meus parentes e compartilhei a minha fé com cada um deles. Desta andança toda resultou na salvação de uma tia, que já está na glória há muito tempo. Foi a única também naquela época que pôde ser alcançada
pelo menos que eu soube, né? Mas muitos ouviram, e depois eu voltei para Brasília. Bem, eu continuei falando de Jesus lá onde eu trabalhava, era comerciante nessa época, e não perdi a oportunidade de compartilhar minha fé com quem quer que entrasse lá para qualquer finalidade. Mas Jesus estava falando sério quando disse àquele homem: olhe, não conte nada para ninguém. Ele não estava blefando, ele não estava fazendo um jogo de mercado para que ele pudesse ser realmente conhecido. Por isso que o texto disse que, e advertindo severamente, logo despediu. E pediu que ele não falasse com ninguém. Mas o que aconteceu? Por causa da divulgação daquele feito, Jesus não podia mais entrar em nenhuma cidade publicamente. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Ele tinha que entrar meio escondido, tinha que entrar meio na penumbra da noite, mas ele não podia entrar como qualquer pessoa entrava na cidade. Por isso ele permanecia fora em lugares desertos, diz o texto no verso 45, no final, e o texto diz: e de toda parte vinham ao encontro dele. Vocês lembram que antes de Jesus se manifestar e começar o seu ministério, João Batista também tinha um ministério no deserto? O tempo todo ele ministrou no deserto e as pessoas iam para as regiões desérticas encontrar-se com João para ouvir o que João dizia. E agora Jesus se viu na mesma condição. E Jesus procurava os locais desertos e ali a multidão ia atrás dele. Por isso permanecia fora em lugares desertos e de toda parte vinham ao encontro dele. Conclusão. Voltando ao que vimos falando, justificados, pois, aliás, Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos justificados, e o que significa ser justificado? É ser perdoado, é ser purificado, é ser limpo de todo pecado. Então, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E se temos paz com Deus, nós podemos ter paz interior e podemos ter paz com as pessoas.